Tudo bom? É Eric aqui. Vou gravar um vídeo para vocês sobre como eu tenho trabalhado e acho interessante eu compartilhar a parte de uso de IA e principalmente depois do que saiu ontem, né? É o DeepSeek aí muito forte e com preço muito reduzido. Como que a gente pode estar usando esses recursos para economizar e usar IA e produzir mais qualidade. Mostrar mais como que a gente configura o ambiente, o que vocês podem fazer, tá? Vou mostrar de uma forma usando o terminal. Tem sido muito bom, o desempenho tem sido melhor. Tenho gostado muito do resultado. Para os meus alunos, gostei recente lá no VS Code, né? Trabalhando com a gente dentro dele também. Se quiserem, depois eu volto, mostro no VS Code como que faz também. Às vezes é mais intuitivo, porque tem pegado muitos alunos novos e talvez não tem facilidade em trabalhar com um prompt, com CMD, com terminal, coisas do tipo, ok? Então não tem problema, dá para fazer no VS Code, é bem tranquilo. Mas eu vou mostrar aqui também como que funciona e vocês vão ver que interessante. Bom, primeiro eu quero começar mostrando aqui, pessoal, o seguinte para vocês, ó, lançaram o DeepSeek versão 4, versão Pro e versão Flash. Aqui, ó, preview release. É bem recente e ele está com uma qualidade muito boa e com um valor muito baixo, tá? Eu vou apresentar para vocês como que funciona essa questão de valor. Aqui tem alguns benchmarks, mas esse daqui, ó, talvez é um pouquinho melhor para analisar, né? Comparando, deixa eu ver se eu consigo abrir só a imagem em uma nova guia. Olha lá, ó. Então, por exemplo, aqui, ó, nesse terminal no SWE, nessas ações aqui, né, vamos dizer, se eu comparar, então, por exemplo, esse DS é o DeepSeek. Vou pegar aqui o terminal benchmark, por exemplo, olha só o resultado, ó. Se eu pegar ele e comparar com hoje o top de linha que a gente tem, é o CloudOps. Aqui ele está com a versão 4.6, GPT 5.4, apesar que essa semana também, que eu estou falando, já saiu a 5.5, né? Essa questão de IA está girando muito rápido, a transformação está muito rápida, são muitas ferramentas, é difícil acompanhar. Mas vamos lá. Então, ó, aqui o DeepSeek saiu aqui em torno de 67,9, comparado aqui com o Opus GPT 5.4, como eu falei, ó. Então ele não está tão fora, né? Em todos, se eu comparar aqui, ele está se saindo muito bem. E o grande diferencial dele está sendo o custo, pessoal. Olha só, tem um site aqui, é o OpenRouter, ele é bem legal. Você imagina assim, você põe um crédito, tem aqui os preços, e aí você começa a usar, e dentro dele você tem uma gama enorme de modelos de IA, olha lá, mais de 300 modelos. Você vê quanto que está sendo o preço, quanto que está sendo o custo, e pode escolher, pode deixar para ele escolher automaticamente. Isso é bem legal. Então, vou pegar um exemplo, ó. Vou direto no CloudOps. Hoje já tenho 4.7. Eu vou pegar o 4.6 que estava lá na nossa tabela ali que eu mostrei. Então, por exemplo, olha só, pessoal, vou vir aqui na aba de preço. Os modelos eles são sempre precificados de duas maneiras. Você tem o valor de entrada, que é o envio, e você tem o valor de saída, tá? Então, quando eu envio, ele faz a leitura, aí ele processa e devolve uma saída. Por isso que o preço é maior na saída, por causa desse processamento. E isso tudo em cima de um contexto. Aqui no caso ele mostra, né, em cima de 1 milhão de tokens. É como se fosse uma quantidade X de palavras. Então, para vocês terem ideia, ó, CloudOps, que eu considero hoje top de linha, eu estou falando de desenvolvimento, tá? E sem considerar já as mudanças dessa semana, né? Apesar que já tem o 4.7 aqui também do Cloud, a versão 5.5 do GPT, mas eu já vou até mostrar alguém que eu acompanho, que eu gosto muito, que fala melhor sobre isso. E ele tem um benchmark bem legal lá. Então, olha só, se eu pegar outro aqui que eu tenho usado muito, eu considero o custo-benefício dele muito bom, essa versão do Cloud, vamos lá em preço. Então, ó, já diminuiu bem, né? Ó, preço de entrada
1,32 dólares por 1 milhão de tokens e saída 15 dólares por 1 milhão de tokens. Quem assina, por exemplo, o Cloud tem um preço de entrada de 20 dólares e depois já sobe para 100 dólares. E essa semana teve burburinho de que eles chegaram a tirar do ar o plano de 20, voltar. O Copilot, que tem preços bons também para selecionar modelos, eles também estavam fechando para novos planos. Tudo isso por conta da escassez que o recurso está se tornando, né? Elétrico, hardware, processamento e tudo mais. Então, olha só, em um mercado onde a gente está com preços elevados, eu estou pegando aqui LLMs assim, Tier A, né? Top de linha. Vamos pegar um GPT. Vamos ver aqui o 5.5, que é novidade aí também. Vamos dar uma olhada no preço dele. Ah lá, ó, preço de entrada também, bem próximo ali com o da Cloud também, né? Então eu tenho um preço de saída de 30 dólares. E aí, de repente, me chega o DeepSeek, olha só, DeepSeek. Eu tenho duas versões, a Pro e a Flash. A Pro é a mais cara, tem um contexto enorme, uma parte de processamento muito legal também. Deixa eu ver aqui, preço. Olha isso, preço de entrada. Não está tão diferente dos outros, né? Por 1 milhão de tokens também. Olha esse preço de saída, pessoal. Lembra o que eu falei que era top de linha? Eu vim até no 4.6, vou abrir o 4.7. Preço, preço de entrada, preço de saída. E vem o DeepSeek que faz isso. Pessoal, esse é o Pro, que tem esse preço aqui, ó. 1,10 por 2,53, 10 vezes mais barato. Olha isso. Por mais que você leve um pouquinho a mais de tempo para refinar o seu código, compensa, né? Ainda mais para quem está aprendendo, está começando, está estudando, está querendo entrar nesse mundo. Olha só, vou pegar a outra versão dele, a versão Flash do DeepSeek. Gravem esse valor. 1,10 de entrada, 2,53 para saída, tá? Vamos lá, versão Flash. Vamos ver o preço. Olha isso, pessoal. Entrada 0,048 centavos, né? Aqui é em dólar. Por 1 milhão de token. Olha essa saída. 0,279 centavos por 1 milhão de token. Cara, não tinha como não testar. Não tem como. Falar, não, vamos usar isso daqui. Só que usar de uma forma inteligente. Não estou falando de abrir navegador, ficar digitando, perguntando, copiando e colando e fazendo isso, tá? Seja dentro do próprio VS Code, você instala o DeepSeek lá, configura também para utilizar ele lá dentro, ou no modo terminal, que é o que eu vou mostrar hoje, tá? Não sei se vocês perceberam, meu setup aqui no meu notebook de programação, eu gosto de usar o Linux. Hoje eu estou com o Ubuntu, versão 26 LTS, que saiu dia 23 agora, né? Atualizei ele antes de ontem. Gosto muito do desempenho, tá? Ele é nativo para várias coisas, Docker, parte de banco de dados, PHP, parte dessas coisas é muito fácil de usar. Então eu recomendo, quem vai trabalhar só com programação, quem gosta de jogar, não tem jeito. Tem como jogar aqui, tá? Não vou entrar nessa questão, mas o Windows é mais fácil para isso. Apesar que já tem artigos, vídeos mostrando quem usa Wine em alguns jogos tem tido desempenho melhor do que jogando dentro do próprio Windows. Mas vamos lá, vamos voltar, vamos focar aqui. Então, olha só o que eu fiz ontem, pessoal. Eu precisava experimentar, testar isso aqui, né? Eu entrei aqui no site deles, que é esse link aqui, vou colocar na descrição. Vim aqui, top up, carreguei com 5 dólares. Olha que legal, a partir de 2 dólares você já carrega aqui, né? Então, eu carreguei aqui com 5 dólares para experimentar. Vim aqui em API Key, criei uma. Eu já vou explicar o porquê desse nome, que nós vamos integrar lá. Mas basicamente é clicar aqui, ele já vai te dar o número da API, tá? Ele vai pedir o nome antes. A hora que você dá o nome, ele já gera a API, que é um código que você vai usar para
vamos dizer, vincular, né? Para fazer essa ligação com a ferramenta que você vai usar. Feito isso, aqui em uso, você acompanha como está o seu uso de tokens, ou seja, quanto que está gastando desse crédito. Ontem eu usei bastante à noite, gastei ali próximo a US$ 1,7. Gerei documentos, não foi tanto com programação, organizei pastas, eu estava testando mais essa parte, tá? E aí, olha só o que eu fiz. Depois que eu peguei essa API, eu precisava de uma ferramenta para usar ele, né? E eu gosto do terminal, como eu falei, eu tenho usado o Cloud aqui, ó, quer ver? Aqui, no meu terminalzinho. Então, quando eu vou usar ele, eu entro aqui na minha pasta projetos, eu digito lá Cloud, ele já carrega, querendo saber como vamos trabalhar, e aqui eu posso conversar com ele, eu falo para ele, organiza minhas pastas, veja tal projeto, analisa tal situação. Por exemplo, eu tenho um projeto que é o Capta, ele é um... Aqui ele já entrou na pasta, tá? Eu podia, em vez de ter pedido para entrar na pasta, para eu pedir para ele analisar o projeto dessa pasta. Aí eu vou falar para ele assim, entenda o projeto, Capta. Ele está analisando aqui, ó, ele vai consumindo os tokens e tudo mais, lembrando que é com aquele custo. Aqui eu estou usando o Cloud Sonnet 4.6, tá? Então ele está fazendo as análises, já vai me dar um retorno, um feedback sobre isso. Mas eu queria algo mais em conta para eu compartilhar com vocês. E aproveitando o rolê do DeepSeek, eu fui atrás de ferramentas. E não sei se vocês viram, teve vamos dizer assim, um escape, né? Uma falha lá de segurança na Anthropic e saíram alguns códigos dessa ferramenta aqui, do Cloud Code. E antes que eles fechassem essa porta e tirassem esse código, uma galera foi lá, baixou, teve gente que pegou e refez em outra linguagem a ferramenta. Entendeu? Eles pegaram um funcionamento essencial ali da ferramenta e refez em outra linguagem. E eles deram o nome de Open Code. Então é essa ferramenta que eu vou mostrar para vocês, tá? Que a gente vai configurar o DeepSeek dentro dela. Então, olha lá, ele, voltando aqui no Cloud, ele fez, ó, é um bot de Telegram que usa o Cloud AI, né? AI, para registrar transações em linguagem natural. Ele é um agente, pessoal. No Telegram eu mando lá, ó, gastei R$ 5 na farmácia. Ele já registra isso para mim. Eu criei que eu tinha essa necessidade e também para estudos. Ele fala aqui a stack que eu usei, a estrutura do meu projeto e os fluxos dele. Ok. Vou encerrar o Cloud por aqui. Vou sair, olha só. Não, vou deixar aqui para comparar. Vou abrir uma aba nova. Ó. Ele já cai lá em projetos. Vamos falar do OpenCode agora. Voltando para o navegador, eu vou lá, OpenCode. Aqui, ó, opencode.ai. Esse aqui é a ferramenta. Para instalar ele é muito simples. Windows, Linux, como vocês quiserem. No Linux eu faço assim, copio isso, venho no terminal, colo e dou Enter. Pronto, está instalada a ferramenta. A única coisa que tem que fazer é fechar o terminal ou abrir uma aba nova, porque é como se ele recarregasse e ele já reconhecesse os comandos do OpenCode. Olha só, eu já fiz isso, tá? Já instalei, não pede nada, é bem tranquilo. Em menos de 2 minutos está instalado. Aí eu venho aqui e digito OpenCode. Abriu. Aqui eu já estou com a configuração feita do DeepSeek, tá vendo? Ó? Mas eu vou mostrar para vocês como é simples fazer essa configuração. Tá? Então eu venho aqui e eu faço assim, ó. Quando eu digito barra, eu tenho acesso a alguns comandos. Se eu vier em Connect, eu posso conectar um LLM, ou se eu fizer assim, ó, digitar barra models e dou Enter, ele vai me mostrar os modelos disponíveis para eu trabalhar com o OpenCode. Eu confesso que aqui eu não conheço, tá? Esses que são free. Vou mostrar para vocês como que eu vinculo o DeepSeek aqui dentro, ou outro LLM que vocês queiram. Aqui embaixo ele mostra, ó, Connect Provider, se eu tiver nessa tela é Ctrl A, ou se eu tiver na tela anterior é barra Connect, que ele já vai abrir as configurações para conectar um novo. Vou dar Ctrl A.
Aí ele me libera para eu procurar. No caso do DeepSeek, vocês vão fazer assim, ó. DeepSeek, vai clicar aqui para selecionar ele. Ele pede a API Key. Lembra daquele número que eu falei para vocês aqui, ó, que a gente gera? Vocês vão copiar ele, colar aqui. Ele vai só perguntar se você quer a versão Pro ou Flash. Selecionou, pronto, está configurado, pessoal. Aí se vocês digitarem /modules, vai vir desse jeito. Olha lá, eu tenho os dois disponíveis aqui. Esse, lembrando, é o mais econômico, mas um pouco mais simples, vamos dizer, né? Com um pouco menos de potência, menos cavalos de potência. E esse daqui, que é a versão Pro deles, que é um pouquinho mais caro, mas que é muito mais barato do que eu já vim usando. Então, quando eu seleciono aqui, ele já está com o DeepSeek configurado. E como que eu faço para utilizar isso? Então, aqui no meu terminal, dentro da pasta Projetos, eu já tenho uma pasta que eu criei. Olha só. Não criei. Checklist. Deixa eu ver. Não, eu sei que eu tinha aqui uma lista de progresso. Checklist não tem. Bom, eu vou criar. Encadir checklist. Só vim fazer a pasta. Eu podia ter pedido para ele fazer isso para mim, tá? Eu não precisava fazer isso. Eu posso falar para ele: organiza minha pasta projetos, dá uma sugestão, analisa o projeto tal, como que funciona. Eu vou imitar o que eu fiz com o Cláudio. Olha só. Entenda o meu projeto chamado Capta. Pronto. Ele mostra aqui na direita a seção, gasto, uso, tokens. Quando ele faz aqueles checklist, então você pede para ele fazer uma tela de cadastro. Ele divide isso em tarefas, joga aqui na direita e vai marcando as tarefas que ele está fazendo e que ele já fez. Enquanto aqui do lado esquerdo ele está processando o que eu pedi. Aqui embaixo eu estou no modo build, tá? Por que build? Porque eu consigo mudar para o modo planejamento, se eu quiser planejar um projeto. Depois eu posso gravar outro vídeo, posso fazer um projeto de fato, usando ele, algum projeto mais simples, tipo uma tela Kanban, um to-do list, um planejamento financeiro, algo desse tipo, tá? Mas a ideia aqui era mostrar como que vocês configuram. Então, instala o OpenCode e configura ele usando o DeepSeek. Enquanto ele entende aqui o projeto, deixa eu ver. Nossa, usei a versão Pro. A versão Flash é mais rápida e mais barata. Mas tudo bem, né? No outro eu usei o Sonnet 4.6. Vamos usar algo aí que está próximo de desempenho também. E ele não vai demorar tanto, tá? Mas enquanto ele está carregando aqui, para não ficar enrolando, vamos fazer o seguinte, ó. Tem um site, pessoal, que é o Akiton Rails. Eu gosto muito do conteúdo que ele compartilha, então eu vim trazer para vocês. Ele tem uma página aqui, foi atualizada agora, 24 de abril de 2026, então foi ontem, né? E é muito legal, ele pegou vários LLMs através lá do OpenRouter, que eu mostrei para vocês, que tem, você paga um preço e tem lá mais de 300 LLM para selecionar. Ele fala aqui como que ele fez, o que que esse benchmark testa, né? Single page, a linguagem que ele usa, se tem algum framework ou não e tudo mais. A metodologia que ele vai utilizar. Então, por exemplo, aqui ele fala, ó, que ele pede para fazer um projeto. Quer ver? Olha lá, ó. Cada modelo recebe o mesmo prompt para construir autonomamente um app estilo ChatGPT em Rails. O prompt pede 15 coisas. Aqui tem o que ele pede. E aqui ele coloca o que ele vai analisar, o significado de tier A, B, C, D, que é referente a pontuações. E aí ele monta o ranking final com 23 modelos, que são os 23 modelos que estão aí em destaque. Deixa eu só ver se ele terminou. Ah lá, ele já fez a análise, tá? Eu vou concluir o que eu estou falando e já volto aqui para mostrar para vocês. Então, olha só, pessoal. Aqui no topo desse ranking final, ele tem o Opus 4.7 e o GPT 5.4. Não pôs o 5.5, olha lá, ele deixou umzinho para trás,
Esse daqui é um pouco mais barato e tem um desempenho muito bom, tá? Tem aqui do lado o custo, né? Olha o custo do que ficou em primeiro, né? Que é mais alto, o tempo que desenvolveu esse projeto e tudo mais. Então é legal para vocês terem uma ideia. Esse Química 2.6, ele tá muito legal, tá vindo muito legal. Depois eu posso mostrar como que configura ele. Mas não tem segredo. Se for no OpenCode, /models, digitou Kimi, ele vai pedir a API. Você cria a conta lá no Kimi, pega a API e insere. Ok? Mas vamos lá. O que eu estou usando aqui hoje? DeepSeek versão 4 Flash, que é mais barata, é a mais barata. Olha o valor, né? Fez um projeto, olha o tempo, em 3 minutos. Teve uma nota 78, considerável. Vamos lá, preciso usar mais, né, para ver sobre isso. E o Pro acabou tirando uma nota mais baixa, mas é que depende realmente do que você vai construir, tá? Mas a minha intenção era pegar ele para testar principalmente aqui a versão Flash. E agora eu vou testar o Química 2.6, que é uma LLM bem focada para desenvolvimento. Então é isso. Depois eu trago a minha visão sobre ele. Mas isso é legal, vou pôr na descrição para vocês acessarem depois, lerem. Vocês podem assinar, ele tem uma newsletter bem legal, em formato de podcast, junto com uma IA e tudo mais, tá? Então, vou fechar aqui já, vou deixar aberto, depois eu pego. Olha lá, o Química 2.6, eu estava agora há pouco configurando também para eu testar ele, né, cadastrando e tudo mais. Vamos dar uma olhadinha, pessoal. Então, no Cloud ele fez aqui a análise, né, básica. O OpenCode fez aqui também a análise, ó. Bot de finança, registra gastos e receitas em linguagem natural, português e uma IA. Lá quando eu fiz, eu usei o Haiku, né, que é do Cloud, que é uma versão mais barata, mas foi só para teste, para estudo. Então ele categoriza automaticamente, gera relatório, a stack que eu usei, a estrutura principal, as funcionalidades principais, meus comandos e tudo mais. Projeto compacto, pensado em rodar em Docker, ok, legal. Vocês viram? Ó, comparado, uma boa análise, né? Então, a partir daqui, eu posso falar para ele, ó, vamos implementar um OCR, uma importação de CSV, uma leitura de PDF, vamos fazer a parte de orçamentos, metas, vamos gamificar isso, me dá uma ideia. Por exemplo, ó, me ajuda. Vamos planejar como fazer uma importação de CSV. Olha lá, ele mostra, né? Tá explorando e tudo mais, tá indo. Enquanto ele tá fazendo aqui, se bem que já tá terminando, ó. Vou só dar uma visão sobre o Windows, pessoal. Como vocês fariam isso no Windows? Minha sugestão. Eu deixei aqui conectado no computador com Windows. O que eu faria? Instala o Node, Node.js. Quem é desenvolvedor provavelmente já vai ter ele. Quem não é, só vir aqui em Download, versão LTS mesmo. Windows Installer, não tem segredo. É aquela ideia de next, 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 finish. É isso. Depois de instalado, vocês vêm aqui no site do OpenCode. E aqui tem as opções. Nós usamos essa para o Linux. Venham aqui, ó, npm. Por quê? Porque vai ser mais fácil. Ele vai usar o Node para instalar o OpenCode. Fiz aqui, olha lá, ó, npm i -g OpenCode aí. Instalei ele de forma global. Já baixou, instalou tudo certinho, funcionando. Só preciso fazer aquela questão de abrir um novo terminal. Lembra? Então, ó, um novo terminal. Digita aqui OpenCode. Deixa eu minimizar esse que foi da instalação. Pronto. Está funcionando igual no Linux. Posso dar os comandos e tudo mais. A recomendação do OpenCode é usar o WSL, que é uma espécie de virtualização. Você instala o Linux dentro do Windows, tá? E aqui eu não usei o OpenCode dentro do Windows. Eu instalei, passei alguns comandos básicos só para ver o funcionamento. Não senti diferença em questão de analisar um projeto, criar um projeto e tudo mais, ok? Para sair, existe.
Aqui eu iria fazer dentro da minha pasta, tá? Se eu quisesse voltar a pastas, por exemplo, mkdir checklist, cd checklist. Aqui dentro, open code. Pronto. Agora eu dou os comandos, faço um projeto, faço um checklist, enfim, aqui dentro, ó, faço um checklist usando HTML5, CSS, JavaScript, Vanilla e sem banco de dados. Pode usar no local storage. Eu pedi esse, que foi um que eu passei recentemente com os meus alunos. Aqui eu não pedi para planejar, não pedi para documentar. Assim, não estou aplicando algumas boas práticas, vamos dizer. Mas eu vou deixar aqui, deixa ele fazer. Talvez até o final do vídeo ele conclua, né? Senão depois eu libero para vocês também. Olha lá, ele vai tentar se virar. Olha lá, o usuário quer que eu crio, tal. Uma tela limpa, bonita. Já abriu aqui a parte dos contextos. Tá indo. Eu não vi, aqui eu estou usando o SLLM, ó, não sei como ela vai se sair. Por quê? Porque o DeepSeek ainda não tem. Eu teria que vir aqui, ó, ou melhor, direto em Connect, DeepSeek, aí colocar a API para mostrar. Vamos ver os modos que tem aqui, ó. Olha lá, só tem os frees mesmo aberto. O OpenCode ele tem um negócio legal, vou deixar depois, eu vou ver o que ele vai aprontar. Ó, já gerou HTML, pronto. Criei um checklist, caramba, foi bem rápido, bem mais rápido do que eu esperava. Ah lá, pessoal, ele já terminou, né? Eu já abri aqui o projetinho que ele fez. O checklist básico que eu pedi, ele fez single page, tudo em um arquivo só. Vou fazer um teste. Não esquecer de comprar remédio. Adicionando. Levar na marmita. Excluir. Concluído. Marcação de concluído. Ok, né? Facinho, rapidinho. Se eu quiser ajustes, aprimoramentos, falar para ele, comenta. Preciso entender isso. Separa em arquivo .css, cria uma estrutura, pasta, passo padrões de pastas, padrões de nomenclatura, enfim. Aqui vai, aí vem aquela outra parte. Não é só aprender a usar a IA dessa forma, tá? Depois eu vou compartilhar o vídeo, inclusive sobre o Akita mesmo, o método Akita de desenvolver. É bem legal. E a ideia é que seja um copiloto mesmo, uma ferramenta junto com você. Você precisa conhecer os fundamentos. O que dá para fazer, o que é um HTML, o que é um CSS. Não estou falando para você decorar a aplicação do Flexbox, onde que eu ponho, que número que eu ponho, o que é um Z-index, coisas desse tipo. Mas saber o que é um CSS, como que funciona uma propriedade, como você define, né? Coisas desse tipo. O que é um HTML, o que é HTML5, uma boa semântica, o que é isso, tá? Isso vai ajudar no desenvolvimento, a ter qualidade no código. Abram a mente no que vocês vão montar, troca ideia com a IA, fala, ó, preciso de ajuda, me ajuda a planejar isso, quero montar algo, vamos fazer junto? E vai conduzindo ela, escolhe as cores, ali eu não setei nada, posso pedir para mudar a cor de botão, ou eu mesmo mudo direto no CSS, né? E assim vai. Olha lá, o que eu tinha pedido para planejar, olha que legal, quando eu faço isso, pessoal, então aqui em cima eu falei, me ajuda a planejar a importação de CSV. Entendi o código, vamos planejar, importação. Olha lá, o caminho, como funciona, prós, contras. Qual formato de CSV você espera importar? Olha que legal. Ele está pedindo uma interação minha. Eu vou lá e marco. Eu quero um formato estruturado, seguindo um padrão. Qual fluxo de confirmação? Uma preview, ou seja, eu vou ter uma pré-visualização e vou confirmar tudo. Como lidar com categorias que não batem exatamente com as existentes? Vai ter que ser exata a categoria ou eu faço um fallback, eu procuro outros, crio outros e jogo lá dentro. Poderia aplicar um aprendizado de máquina,
tratar isso, pegar parecidas e tudo mais, vou marcar perguntar ao usuário. Deve ter detecção de duplicados? Não. A partir disso, se eu der um enter, ele começa a montar a análise, me apresentar, e ele fala, vamos agir? Se eu confirmar, ele desenvolve essa ação. Aqui eu vou dar ESC, que eu não quero fazer isso agora, tá? O meu projeto está legal do jeito que está, eu estou planejando as features dele. Vou dar um exit para sair. Bom, é isso. Espero que tenham gostado, tá? Aqui ainda tem mais coisas. Hoje eu ainda vou conectar o Telegram para mandar comandos para ele me mandar a saída. Tem outras formas de fazer isso por celular, então eu não preciso estar aqui desenvolvendo. Consigo mandar esses comandos, chegar depois e só avaliar o que ele fez, né? Analisar, ele faz marcações de onde ele fez a alteração. Então é interessante acompanhar isso, saber o que está acontecendo, construir testes unitários quando for aplicáveis. Cuidado com a parte de segurança, tá? Não façam de qualquer jeito, isso é importante, mas espero que tenha ajudado vocês aí, tá bom? Pessoal, é isso. Até a próxima. Abraço.